Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 2 de fevereiro do ano da graça de 2021 e é uma alegria saudar a todos nesta manhã e também poder retomar a possibilidade de, pela manhã, refletirmos na palavra, dedicarmos atenção à palavra e partilhar com os irmãos que aquilo que vamos hoje conversar também é fruto de partilha de irmãos que partilharam comigo e queria desde já incentivar a que sempre possam fazer para que assim, na partilha das reflexões e até de alguma questão que possa ser levantada, possamos também uh, pensar juntos sobre algumas questões destes textos. E voltando ao texto de Tiago, especificamente os dois últimos versículos que considerámos e que lembrámos no passado domingo, e que dizem, que, Tiago 5:19, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Este versículo poderá induzir-nos em algum erro. E este é um daqueles casos em que nós precisamos, como sempre, mas neste também, de não nos fixarmos num único versículo. E a palavra de Deus nunca se contradiz. É muito importante percebermos isso. E temos que, ao olhar para um versículo que eventualmente nos poderá levantar alguma questão, lembrar outros versículos, o que é que Deus disse noutros momentos, para assim vir esclarecimento ao nosso coração. E estes dois versículos poderão levar-nos à ideia e ao conceito de que é possível perdermos a salvação ao ponto de alguém, de nos desviarmos, ao ponto de alguém ser agente de bênção sobre nós para nos voltar e então sermos salvos da morte. E precisamos de olhar para este versículo, entendendo que, de facto, à luz de outros versículos da palavra que vamos considerar mais à frente, isso não é possível. Tiago está a falar para a igreja. E na igreja, como nós bem sabemos, no corpo local, nós tratamos-nos por irmãos. Mas de facto nós não sabemos, nós não nos cabe a nós, nem temos essa possibilidade de julgar se de facto a pessoa é verdadeiramente salva ou não. Portanto, tratamos-nos por irmãos. Alguns têm evidências exteriores, mas o Senhor Jesus foi claro em dizer que essas evidências não definem. Jesus, lá em Mateus, fala que, bom, muitos dirão Senhor, Senhor, mas eu não vos conheço. E, portanto, amados, Tiago está a falar para a igreja local, na qual alguns se desviam. E desviam naquilo que nos é perceptível. Afastam-se, esfriam-se, desviam-se desta verdade. E isso é-nos visível e podemos perceber isso. Não é? O que Tiago nos está a dizer é que nós, primeiramente, temos que ter cuidado para que isso não aconteça connosco, porque a nossa perseverança é também um sinal evidente da confirmação da nova vida que temos em Cristo. E por outro lado, devemos ser agentes de bênção sobre a vida daqueles que eventualmente passem por esta experiência. Mas Tiago não está a definir, de facto, se aqueles que se desviaram estavam ou não salvos. Na minha opinião, em relação a outros textos, isso não é possível acontecer. E acreditamos que aqueles que, uma vez salvos, não perderão a sua salvação. Embora naturalmente haja na nossa vida momentos em que eventualmente possamos esfriar na fé, possamos ter alguns momentos de afastamento, de esfriamento do nosso relacionamento com Deus. E há outras situações em que, por isso simplesmente, não houve, de facto, um novo nascimento em Cristo. Houve outras coisas, mas não houve um novo nascimento em Cristo. E é esses também que aqui são chamados a retornarem. Porquê é que é importante lembrar outros versículos a respeito deste assunto importante que é a segurança da nossa salvação? É que, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, palavras dele, em João capítulo 6, versículo 37, diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Portanto, aqueles que vão a Cristo, conduzidos pelo Pai,
o Senhor Jesus é muito claro a dizer que de modo nenhum os lançará fora. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 10, vamos só a relembrar alguns textos que naturalmente os irmãos conhecem, mas um pouquinho mais à frente, no capítulo 10, o Senhor Jesus diz, no versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, é muito claro o Senhor Jesus a dizer que aqueles que vão a Ele, que recebem esta vida eterna, não serão arrebatados da mão dele. Se considerarmos um pouco mais à frente, agora também palavras de Paulo na carta aos Romanos, nós encontramos um outro texto no capítulo 11 e no versículo 28, aliás, no versículo 29, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, aquilo que Deus faz não volta atrás. Deus não se engana. E a intervenção dele nesta matéria é absoluta e suficiente. Só lembrar mais um versículo interessante e importante sobre este também importante assunto. Quando Paulo escreve à igreja em Filipos, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, vejam o que Paulo diz à igreja. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo estava absolutamente convencido que aquele que começou esta obra, esta boa obra, a vida eterna, a salvação, não deixará esta obra a meio caminho. Creio que é baseado neste versículo que o Dr. Russell Shedd, e tive uma vez a oportunidade de estar com ele e ouvi-lo falar sobre este assunto, quando uma vez questionado sobre a possibilidade de nós perdermos a salvação, o Dr. Russell Shedd usou uma expressão interessante e que ele diz o seguinte: bom, é possível perder a salvação, dependente de quem nos salvou. Se foi a igreja, se foi o pastor, se foi uma religião, se foi uma emoção, bom, nesse caso é possível perder a salvação. Agora, se foi Cristo que nos salvou, não há como perder essa salvação. Porque, tal como o apóstolo Paulo, o Dr. Shedd, também estava absolutamente convencido que aquele que começou esta boa obra e começou lá na cruz não vai terminar, não vai deixar de completar esta obra. Já agora vem à nossa mente também aqueles importantes versículos de Romanos capítulo 8. Nada nem ninguém nos irá separar do amor que temos em Cristo Jesus. E por isso, amados, olhando para aqueles versículos de Tiago, compreendendo a exortação, compreendendo o perigo, compreendendo a necessidade de vigilância, de não nos afastarmos daquela verdade e estar-nos a apresentar uma verdade completa. Compreendendo essa exortação, vamos também não esquecer que precisamos de estar tranquilos na salvação que temos em Cristo. Contudo, não esquecer que uma das evidências que Tiago nos deixou desta verdade na nossa vida é que nós não somos só ouvintes da verdade, somos praticantes. Não esquecendo, contudo, que a fé viva e verdadeira produz obras, de acordo com essa autenticidade de fé. Ou seja, não esquecendo que esta vida, esta salvação que é irrevogável e indestrutível em Cristo, naturalmente tem que evidenciar frutos dessa nova vida. Ou seja, tem que haver coerência entre aquilo que somos e entre aquilo que falamos, dizemos ou pensamos. Vale a pena pensar sobre isto, vale a pena considerar estes assuntos aos pés do Pai, vale a pena lembrar e celebrar também este amor maravilhoso que Deus tem para connosco, também através desta segurança que nos dá no poder e na autoridade de Cristo.
Vamos continuar a cuidar-nos em oração, amados. Hoje, muito particularmente, vamos lembrar em oração a irmã Isabel Branco, também o pastor António Silva, os restantes familiares, a irmã Maria José, partiu para o Senhor ontem, e vamos cuidar, orando e pedindo o consolo do Senhor para estes nossos queridos irmãos em momentos, mais uma vez, momentos difíceis que enfrentamos, e que de facto o Senhor seja glorificado nas suas vidas. E vamos também continuar a lembrar os nossos queridos, nossos irmãos doentes. Vamos pedir que o Senhor continue a dirigir. O Senhor sabe todas as coisas, os propósitos dele são perfeitos. Pedimos que Ele de facto nos ajuste também em oração a essa vontade e a esses propósitos, enquanto nos expomos ao seu cuidado e à sua intervenção. Amados, um grande abraço, um dia muito abençoado, que o Senhor dirija e cuide das nossas vidas, e até amanhã, até mais logo, até quando Deus, o Senhor, assim o permitir.